eu acho o elenco do Fluminense ter umas esquisitices, sabe? Assim, a quantidade grande de veteranos, aí tu contrata o Hulk. Cara, o Hulk foi um grande jogador, mas agora não dá, cara. Ele é um jogador caro. Você tem o Cano com 39 quase, o Hulk com 40, o Thiago Silva volta com 41. Cara, por que o Thiago Silva foi ficar 6 meses no Porto? Sabe, assim, um questionamento. Cara, ama o Fluminense, eu disse que ama o Fluminense. Quando voltou, teve show de pagode, Maracanã lotado, festa, não teve? Teve. Não teve isso? Justo, inclusive, né? Interrompe a passagem dele para passar um tempo lá e volta para o Fluminense, que não ficou, cara. Sabe? Será que fez tanta diferença para a carreira brilhante dele ter jogado esse período? Não sei. Eu fiquei aqui pensando. Claro, é problema dele, a escolha é dele, mas é só uma coisa que eu fiquei aqui pensando. E o Fábio, 46 anos quase, mas esse continua jogando barbaridade, é um fenômeno, né? O Fábio é um fenômeno. Né? Porque mesmo sendo goleiro, cara, 46 anos, porra. E ele ainda é um goleiro muito eficiente, né? Muito bom. Sim. Então, assim, tem muitos veteranos. Você lembra, de repente, que tem o Soteldo do elenco, sabe? Aí contrataram o Castilho. Gente, o Castilho ele nem era titular absoluto do Lanús. Aí, no início do ano, podia jogar ele ou o Walter Bou, que inclusive era camisa 9, né? Mas aí, como o Flamengo jogou o Castilho, fez um gol lá na Argentina, né, na vitória do Lanús, e marcou um gol no Maracanã, naquela outra vitória do Lanús, que ganhou a Recopa. Mas é um jogador comum, pagaram 10 milhões de dólares. O mesmo que o Palmeiras pagou há alguns anos, né, pelo Flaco Lopes, que era um jogador de 21 anos, promissor. Né? Então, assim, é estranho, sabe? As contratações, formação de elenco, eu acho confusa. Quando tem bons jogadores também no Fluminense, dá para montar um time legal ali, sabe? E acho que o Thiago, em que pese essa situação, que eu não entendi porque que saiu para ficar tão pouco tempo fora, ele ainda pode ser muito útil ao Fluminense, acho que ele ainda consegue render bastante. E agora o Marcão está acostumado a apagar incêndio. Se havia algo de ruim no ambiente, desgaste, isso vai ficar de lado. E é o que o Fluminense precisa. Porque sábado ele recebe o Palmeiras, os dois preocupados com a Libertadores. Uma vitória sobre o Palmeiras daria, né, ao Fluminense digamos assim, ela seria revigorante, né? Tranquilidade, né, mano? É um remédio muito bom, né? Você vencer um grande adversário, o líder do campeonato, não, dá um gás. Que é o que o Fluminense precisa, porque terça-feira ele joga fora de casa contra um time que não costuma lotar o estádio, não tem tanta torcida, embora tenha trazido de novo aqui 3 a 4 mil torcedores que vieram e fizeram bonito no Maracanã, Independente Rivadavia. O estádio é grande, dá para jogar, o time já conhece, foi lá e empatou na fase de grupos para tentar ganhar ou levar nos pênaltis. O Fluminense não está eliminado, então não pode desanimar. E eu acho que a mudança me parece que não tinha mais jeito, né? Muito empate, muitas atuações abaixo, a coisa realmente parece que desandou. E lembra um pouco o que houve no São Paulo, né? No São Paulo eu achei que, assim, um pouco exagerado, sabe? Mas dessa vez a queda do time é muito... Agora o time tem quarto no campeonato e não está eliminado da Libertadores, gente. E o caminho ali, tem um detalhe naquela chave do Fluminense, o lado do Fluminense, que é o risco de eliminação do Palmeiras. O Palmeiras ontem jogou de novo uma partida constrangedora. E pode sim ser eliminado pelo Cerro Porteño. É o risco que o Palmeiras corre. E cai o Palmeiras. O Fluminense fica na chave do Platense, Coquimbo, desde que ele passa pelo Independente Rivadavia, né? Platense, Coquimbo, Cerro Porteño, Mirassol e LDU, que estão jogando também agora. Cara, dá para chegar na final, hein? Se organizar bonitinho ali e tal, o Fluminense teria condições. E até contra o Palmeiras. Pau lá e cá, pode passar. Então, acho que o Fluminense tem que juntar os cacos, que ele tem um caminho interessante. A outra chave é mais chata. No caso, Flamengo e Cruzeiro, um dos dois vai morrer. Quem passar vai jogar contra Tolima ou Del Valle. Né? Tolima, menos preocupante. Del Valle costuma ser um adversário chato. Passando, Corinthians ou Rosário Central. Não é isso? E adiante, ou Corinthians, Rosário Central, ou Estudiantes ou Católica. Quer dizer, bem mais difícil. Aí. Então, a chave do lado do Flamengo e Cruzeiro é mais difícil. A do Palmeiras e Fluminense é mais tranquila. Né? Então, eu entendo que o Fluminense tem um caminho bom, mas tem que passar na quarta-feira, na terça-feira, né? E o jogo de sábado pode ser importante para dar uma revigorada. O Zubeldia também é um cara de uma personalidade muito forte, né? Eu não sei como é que estava lá dentro, mas realmente ele não estava conseguindo encontrar soluções, mudando a escalação de jogo para outro. Só tem uma coisa do Fluminense que eu vejo alguns tricolores falando, que eu acho muito, até meio pueril. Tudo piorou por conta do jogo, porque os dirigentes aceitaram a mudança da data do Fla-Flu. Gente,
Eles apenas não quiseram. Você pode reclamar o seguinte: deveriam ter brigado, não brigaram. Pode ser. Né? A conclusão foi o seguinte: nós não temos poder de veto. A CBF tem poderes para mudar a data. O Flamengo teve problema no voo de volta de Cusco, solicitou adiamento, a CBF aceitou. O Fluminense falou que tá bom, concordo, tudo bem, troca a data. E o Fluminense, na época, alegou o seguinte: ele tinha jogo da Libertadores, eu tenho mais um dia para me preparar também para o meu próximo compromisso e tudo mais. Então, enfim, eu entendo que, aliás, me preparar para o Fla-Flu, né? Melhor dizendo, me expressei mal. Então, o que acontece? O Fluminense não tinha o que fazer ali. Ele apenas não quis comprar uma briga, uma batalha perdida. Aconteceu. Entendeu? Mesmo que gritasse, a CBF determinando a mudança de data, alegando que houve, de fato, um problema, houve com o voo do Flamengo, ele não poderia fazer nada. Ele só ia jogar para arquibancada. Quem reclama disso está reclamando do seguinte: na prática, vocês tinham que jogar para arquibancada. Não aceitamos, não queremos, não sei o quê. Um pouco de euriquismo, sabe? Aquela coisa de berrar mesmo quando não vai levar nada. E não foi o que aconteceu. Agora, poderia perder no sábado, perder no domingo. O Flamengo já está mais cansado. O Fluminense não tinha como impedir a troca da data, gente. E outra coisa, parece que tudo antes era maravilhoso, dali ficou ruim. Gente, teve uma Copa do Mundo, tem meses que aconteceu. Achar que por isso o time não joga mais bem? Não. Tem outras coisas acontecendo, vinham acontecendo lá dentro, a coisa não estava caminhando, e agora é um novo momento com o Marcão, até que eles encontrem um novo técnico para o Fluminense. Boa. O que, Kika, como explicar o baixíssimo público do Fluminense nesse jogo dessa semana, né? Eu vi vários tricolores reclamando, eu também, influenciadores e tudo mais. O Vilela tricolor, né? Para ser honesto, foi um dos que mais ficou bem brabo, inclusive ele. Xingou a torcida. Se você é tricolor, você tem que ir no estádio. Pois é, e cara, eu concordo com ele. Mas por que será que a galera não comprou a ideia? O que está acontecendo com a torcida do Fluminense, Kika, na sua visão? Não é com a torcida do Fluminense. É com a torcida brasileira. O brasileiro é assim. Característica do torcedor brasileiro é ir ao estádio quando o time está bem. Raramente você vai ver um público sustentado por muito tempo quando o time está mal. É diferente, o Mauro fala muito sobre isso, é diferente da torcida argentina, e a torcida argentina, a diferença é por causa da questão regional, ou seja, os times estão vinculados a uma localidade, no geral, né? Exceção aos maiores, mas a grande maioria dos clubes está vinculado a um bairro, então não é simplesmente uma torcida, é a representação cultural de um lugar. Então eu torço para esse time porque é desse bairro, eu cresci aqui, meu pai cresceu aqui, meu avô cresceu aqui, é parte do meu dia a dia, eu passo em frente ao estádio, eu passo em frente ao clube todo dia, representa a minha parte cultural. Aí tem essa diferença, por exemplo, com o clube argentino. Eu acho que o público foi muito abaixo, se não me engano, foram 26 mil ou 32 mil, agora não me lembro o número. Um público muito abaixo do que se esperava, porque o time não está bem. E com relação à saída do Zubeldia, talvez tenha até um pouco a ver com isso, a descrença da possibilidade do Zubeldia melhorar o time, mas eu também acho que você pode trazer o melhor técnico do mundo, por tudo aquilo que o Mauro falou, essa questão da idade, dos desequilíbrios do time. Eu acho que qualquer técnico vai melhorar um pouco o time pode ser um pouco mais competitivo, mas o time não vai mudar da água para o vinho e se tornar uma máquina, não vai. O time tem muitos problemas, é um time com bastante idade, às vezes falta intensidade, aí ele compensa com jogadores que correm muito, mas que tem pouca qualidade. Enfim, acho que o Marcão pode conseguir dar uma melhorada na parte anímica, o time melhora um pouco, mas é aquilo que a gente vê no futebol brasileiro com muita frequência. Você troca o técnico, o time melhora por 5, 6 jogos, que é aquela motivação, depois o time volta a cair, né? Especialista em fazer isso é o Renato Gaúcho. Nós, inclusive, comentamos aqui alguns meses atrás, quando o Renato Gaúcho estava bem no Vasco, não, o Renato Gaúcho, e eu falei, né? Falei, não vai durar, a característica é essa, vai bem nos primeiros jogos, é o que vai acontecer. E não se surpreenda se não aparecer Renato Gaúcho nas Laranjeiras, né? Não se surpreendam. Eu acho que talvez haja uma melhora pequena. O que pode, aí sim, a questão da Libertadores, que o Mauro falou, é uma questão importante, porque o caminho pelaquele lado da chave da Libertadores é um caminho mais fácil, e aí você vai juntando os cacos. A gente já viu o Boca Juniors chegar em final de Libertadores sem ter a menor condição, você vai aos trancos e barrancos e vai passando e chega. Isso pode acontecer. Sim.